E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Então, a gente tem tratado nas últimas aulas, certo? A gente tem feito a nossa série de vídeos aqui sobre controle de almoxarife com o Código dos Bens, certo? Então essa série, basicamente o que eu tinha de fazer para essa série já foi concluído, certo? Mas acabei resolvendo criar uma aba para cadastro. Perfeito? E é o que a gente vai começar a abordar na aula de hoje. Então vamos ao que interessa. Esse é a nossa pasta, certo? A você que tem acompanhado os vídeos do canal, você bem sabe o que cada uma significa. Só reforçando que eu tenho uma pastazinha chamada ferramentas, onde estão salvas todas as minhas imagens. E eu tenho o nosso arquivo aqui, que é o controle de bens almoxarife. Então vou dar um duplo clique no mesmo, ele vai ser executado. Observe que quando o meu arquivo ele abre, vamos aguardar aqui. Ele deu só como leitura, certo? Vou clicar aqui somente como leitura mesmo, sem problemas. Então vamos salvar, vou salvar aqui uma cópia, certo? Para que você possa ter acesso ao que eu vou estar fazendo nessa aula, certo? Então vou salvar aqui. Salvando, mas eu queria mostrar de fato a vocês. Observe que o arquivo ele não abriu diretamente com a tela dos informes, certo? Que seria essa tela aqui, ó. Eu queria que meu formulário já abrisse, certo? Ao executar o meu arquivo, já executasse essa tela do formulário. E claro, também já viesse por padrão a nossa guia menu, por exemplo, selecionada, certo? Caso meu usuário minimize meu formulário, eu já visualize aqui, no caso, a minha tela menu. Perfeito? Então como é que eu faço isso? Vou fechar aqui, certo? A gente clica na guia Desenvolvedor Visual Basic, perfeito? Aqui você pode estar pressionando Ctrl mais R ou simplesmente clicar em exibir Project Explorer. Então vou clicar aqui em exibir Project Explorer. Então é o seguinte, observe que eu tenho aqui a minha guia Bens, a guia Menu e a guia Impressão, certo? Nada mais é do que essas três guias, perfeito? Vou voltar aqui Visual Basic. Observe que acima dela eu tenho a opção esta pasta de trabalho, certo? Então basicamente aqui, como já o próprio nome diz, essa pasta de trabalho é a guia principal, certo? Ou seja, a coleção das minhas guias. Então se eu der o duplo clique nela, ó, vai me aparecer essa tela em branco, certo? Eu posso vir aqui, selecionar, por exemplo, o Workbook. E ele me aparece aqui a opção aqui, ó, o evento Open, ou seja, ao abrir este livro, certo? Ao abrir este livro, o que é que eu quero que faça, certo? Eu quero que, por exemplo, ao abrir esse livro, que no caso é ao executar o nosso arquivo, eu quero que, por exemplo, o meu userform userform 1.show, ou seja, eu quero mostrar meu userform, certo? Se eu quero definir uma guia por padrão, para que também seja selecionada, eu simplesmente posso colocar aqui, ó, Sheets, abro parênteses, posso formar o nome da guia ou o número dela, certo? Observe que a guia menu, que é a minha guia que vai ser a minha guia principal, certo? Seria minha guia de apresentação do meu arquivo, e a guia de número 2. Então, por isso, eu vou colocar o número 2. Observe aqui, ó, plano 2, certo? Fecho meu parênteses e boto ponto select. E agora eu vou salvar aqui. Perfeito? Salvei. Vou fechar aqui o arquivo também. Vamos ver o que acontece, certo? Vamos executar novamente. O arquivo que eu estou executando nesse momento é este aqui, ó. Vídeo aula 2, certo? Dá um duplo clique nele. Vamos ver o que acontece. Observe que ele está carregando. Vou clicar aqui somente leitura. Observe que já carregou diretamente o meu formulário, certo? E se eu minimizar aqui, observe que a minha guia padrão selecionada é a guia menu, certo? Ou seja, é a guia de apresentação do meu projeto, perfeito? Então o que eu quero abordar especificamente no vídeo de hoje é criar uma aba para que eu possa fazer esses cadastros, certo? Então, na minha guia impressão, eu tenho, observe aqui as minhas informações. E se eu quiser fazer um cadastro, certo? Antes de eu fazer esse cadastro, eu queria propor a vocês, certo? Da gente, ao invés de estar trabalhando com o listbox, que é esse controle, esse objeto aqui, a gente utilizar o list view, certo?
Por que do List View? O List View, ele é um objeto mais avançado que o Listbox e ele permite inúmeras situações que o Listbox não permite. Por exemplo, colorir a linha, colorir a coluna, colocar aquelas linhas de grades, atribuir imagem, certo? Inúmeras finalidades que o Listbox, por ser um controle básico, acaba não permitindo, certo? E claro, acho que a característica principal entre o Listbox e o Listview é a quantidade de colunas, certo? Então o Listbox é limitado a 10 colunas, perfeito? Enquanto o Listview eu desconheço a limitação dele, certo? Eu posso dizer para vocês que eu posso atribuir inúmeras colunas, certo? Então vamos lá. Se eu quiser adaptar a implementação que eu fiz aqui, certo? Para o Listbox, para o Listview, como é que a gente faz? Muito simples, ó. Vou clicar aqui em fechar, desenvolvedor, Visual Basic, certo? Nosso usei Form 1, vou fechar aqui. Vou apagar aqui esse controle Listbox, certo? Vou vir aqui. Não vou precisar mais desse cara aqui, ó. Perfeito? Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Observe que eu tenho o controle Listview aqui já, certo? Para que esse controle Listview apareça na minha caixa de ferramentas, é necessário que aqui em ferramentas, referências, você tenha habilitado, vejamos aqui, o nosso Microsoft, vamos verificar aqui, Windows Microsoft Controls 6.0, perfeito? Só verificar aqui, Microsoft Forms. Deixa eu verificar aqui, Microsoft Forms 2.0 Object Library é o básico, certo? Vamos só verificar aqui se eu tenho aqui instalado. Microsoft Forms. Ele está por ordem alfabética. Só tentar localizar aqui. Microsoft. Então é o seguinte, certo? É o Microsoft Windows como Ctrl 6.0, certo? Então você marca essa opção aqui. Observe onde é que ele está salvo. Desde que eu formatei aqui a minha máquina, eu estou com alguns probleminhas, certo? Ainda estou restaurando algumas coisas. Então, tive que abrir um segundo arquivo aqui. Pausei esse vídeo para abrir um segundo arquivo que ele reconheceu essa referência, certo? Então, por isso que apareceu agora aqui acima, certo? Perdão, aqui já abaixo do 2.0. Mas na máquina de vocês aí, procure por Microsoft Windows como Ctrl 6.0. Esse é o caminho que deve estar salvo, ó, tendo a biblioteca ms.ctl.ocx instalada na pasta System32, perfeito? Então você tendo ela instalada, você vai ter acesso a este objeto aqui, ó, essa referência. Você marca ela, dá o OK, vem aqui em exibir, caixa de ferramentas. Caso o seu Listview aqui não esteja aparecendo como está aparecendo o meu aqui, você clica com o botão direito aqui nessa opçãozinha, qualquer parte aqui da caixa de ferramentas, qualquer parte em branco dela, clica com o botão direito, controles adicionais, certo? O meu já está aparecendo lá. Você aqui está por ordem alfabética, você pode botar o M, certo? Só para ser redirecionado para os objetos que começam com a letra M. E só tentar localizar aqui, ó, descendo um pouco, Microsoft, vamos descer um pouco aqui, Microsoft Forms, Microsoft Listview, Controls versão 6.0, certo? Observe que o meu já está marcado. Você marca aí o seu e dá um OK, perfeito? Ó, Microsoft Listview Control versão 6.0. Só vai aparecer essa opção aqui para você se primeiramente você marcar aquela aqui em ferramentas, aquela referência, certo? Você dá o OK aqui e aqui já vai estar aparecendo o seu objeto. Só reforçando que ele só aparece para que você possa marcar lá, certo? Se primeiramente você vir aqui em ferramentas, referências e marcar essa referência aqui, ó, perfeito? Feito isso,
exibir, caixa de ferramentas. Vamos desenhar aqui nosso objeto, list view. Desenhar aqui um list viewzinho aqui, perfeito. O list box, certo? Um dos defeitos do list box é por eu não trazer diretamente o cabeçalho nele, certo? Obviamente tem uma forma de trazer o cabeçalho próprio da própria base de dados, certo? No list box. Já o list view tem inúmeras formas de colocar um cabeçalho nele, certo? Sem precisar colocar um objeto auxiliar como uma label, como eu fiz ali no list box. Então, o nosso list view aqui eu vou renomeá-lo para, por exemplo, LST underline pesquisa. Perfeito? Então a primeira coisa, se eu executar aqui, ó, vamos ver aqui pesquisar, método membro não encontrados. Deixa eu só desabilitar isso aqui, certo? Como ele está programado, eu não tenho mais o list box, perfeito? Então deixa eu só clicar em pesquisar aqui. Vou comentar este carinha aqui, cal carrega dados, e vamos executar novamente. Perfeito? Então tá aqui o meu objeto list view. Por enquanto tá dessa forma. O que é que eu vou fazer agora, certo? Vou fechar aqui. Visual Basic. Como eu disse para vocês, eu acabei abrindo um segundo arquivo, certo? Então vou fechar aqui rapidamente e retornando aqui, perfeito? E aí como é que a gente vai fazer aqui, certo? Vamos primeiramente adicionar o nosso cabeçalho ao nosso list view, perfeito? Então, uniforme 1 aqui. Vou só mostrar aqui para vocês as propriedades do nosso list view. Atenção, certo? O que eu vou mostrar aqui para vocês, muitas vezes você vai ter o list view instalado na sua máquina, porém você não vai ter acesso aqui personalizado aqui da forma que eu vou ter acesso. Ó. Eu cliquei nela, normalmente ela vai dizer que você não tem acesso, certo? E caso isso aconteça, eu sugiro que você instale o Visual Basic, certo? A plataforma Visual Basic 6.0, perfeito? Instalado uma vez, você vai ver que você vai ter acesso a guia personalizada dos objetos da mscomctl.ocx, perfeito? Que seria o caso do nosso toolbar, o caso do progress bar, list view, tree view e por aí vai, certo? Tudo controles derivados da OCX mscomctl, perfeito? Então é o seguinte, ó. Na realidade eu não vou mexer por aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente faz via código, perfeito? Caso vocês não tenham acesso a, obviamente, essa propriedade aqui, então vai ficar mais fácil você acompanhar. Então, com a minha list view aqui já adicionada, vou aqui em duplo clique, certo? No Useiform, no evento initialize do meu Useiform e vamos aqui fazer a programação, perfeito? mi.lst pesquisa. Na realidade aqui a gente vai colocar o controle, colocar o which, né, para facilitar aqui para a gente. Vamos fechar aqui nosso project e as propriedades. Só dar um espaçamento aqui para focar apenas nesse código, perfeito? E aqui vou colocar o end which para fechar a estrutura which. Então lembrando que o que estiver entre o which e o end which está sendo atribuído ao objeto aqui mencionado, certo? No nosso caso é o LST pesquisa, o nosso list view. Então como é que a gente faz aqui? Perfeito? Vou colocar a propriedade ponto colorIds, certo? Adicionei aqui a propriedade errada, ponto colorIds, ou seja, cabeçalhos de coluna, ponto add, ou seja, estou adicionando um cabeçalho de coluna, perfeito? Perdão, nesse caso eu estou adicionando um cabeçalho individual, certo? Para cada coluna eu vou fazer essa linha de comando. Vou abrir aqui, dei um espaçamento, abri meu parênteses e ele me pergunta o index, certo? No caso aqui, o index seria o número, certo? O número da coluna. No caso aqui não precisa informar. Vírgula, ok, ele me pede a chave também eu não vou informar, certo? E aqui o texto, obviamente, é o texto que eu quero que apareça na coluna. Então, o meu texto vai ser entre... Observe que ele está aqui, ó, entre chaves, ou seja, então eu vou colocar entre aspas duplas, o cabeçalho, certo? Que eu quero que apareça. O cabeçalho, na minha coluna, vai ser o nome dele. Vírgula, e ele me pede a largura, certo? A largura
vou colocar a propriedade which, como ele está pedindo aqui, ó, which, 2 pontos igual, que faz parte daqui da linguagem, e aí eu informo uma largura para a minha coluna, certo? Vírgula, e aí eu tenho a opção do alinhamento, certo? Align, perfeito? Vou informar aqui um alinhamento. Observe que eu estou digitando conforme o que está aqui, ó, align, certo? 2 pontos igual, e aí eu informo o alinhamento que eu quero, certo? O alinhamento a 0, 1 ou 2, certo? Se eu tiver enganado, o 0 é a esquerda, 1 o centro e 2 a direita. No caso aqui eu vou botar no centro, perfeito? E aí eu fecho o meu parênteses, ó. Ele me pede aqui o igual, 2 pontos, 0, perdão, e aí por último, certo? Ele vai me pedir a tag, certo? A tag da coluna. Ou seja, ele vai me perguntar, ele está me perguntando aqui que tipo de coluna é essa. Se é uma coluna do tipo numérica, uma coluna do tipo texto, uma coluna do tipo data, certo? No caso aqui, vou colocar ponto, tag, e vou colocar que ele vai ser igual, aspas duplas, certo? Ou seja, não vou definir um tipo de coluna para ele, certo? Então, se eu copiar esse comando aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V novamente, Ctrl V novamente. Lembre-se que eu tenho lá, eu não tinha a coluna ID, vou passar a ter, certo? A outra coluna que eu vou ter agora, como já tinha antes, é a minha conta patrimonial. Perfeito? Aqui vou trocar para número bem. Aqui vou trocar para descrição. Observe que eu estou trocando apenas aqui o texto, certo? Ó, o meu cabeçalho. Aqui eu vou trocar para situação. Vou acrescentar mais algumas colunas. Se eu tiver enganado, eu tinha 10. Agora eu vou passar até 11, certo? Pois acrescentei a coluna ID ao meu projeto. Aqui vou ter a coluna espécie. Também vamos ter a coluna data aquisição. Vamos só executar aqui nosso projeto para ver como é que está ficando, certo? Se está funcionando aquela largura, perdão, as colunas que eu adicionei ao projeto. Vamos executar aqui, pesquisar. Ocorreu esse errozinho do nosso list view, certo? Sem problemas, vamos corrigir. E observe que ainda não está aparecendo, certo? Por um simples detalhe. Vou fechar aqui, Visual Basic. Aqui, antes de eu adicionar as colunas, eu vou adicionar algumas configurações ao meu objeto list view, certo? Lembre-se que eu disse para vocês que eu poderia ter ido lá na opção personalizar e fazer algumas alterações por lá. Mas como algum de vocês pode não ter acesso àquela guia personalizada, vamos fazer via código, certo? Então, a primeira que eu vou colocar aqui, por exemplo, ponto appearance igual a flat, certo? Ponto label edit, vou colocar igual ao manual, certo? O label edit ou label automático é aquela situação onde quando tu clica na linha, se tu colocar manual, ele não vai, certo? Ele não vai selecionar a primeira célula da primeira coluna, certo? Já automático vai acontecer de você clicar na linha e vai acontecer aquela situação chata de ficar o cursor dentro da célula, certo? Depois a gente pode trocar aqui para que vocês vejam o que eu estou querendo dizer, perfeito? O formato que eu vou estar visualizando, certo? View. Formato que eu vou estar visualizando, eu vou querer ver no formato report, ou seja, no formato relatório. Posso também dizer que eu quero ponto checkbox igual a true, ou seja, eu quero que a minha coluna, certo? A minha primeira coluna tenha uma checkbox, certo? Ou seja, eu posso estar marcando. Se eu executar aqui, vamos ver o que acontece.
Observe que já está aparecendo aqui. Se eu voltar e avançar de novo, ó, lá está o nosso controle, certo? Aquela questão do meu objeto ficar lá em cima e retornar, a gente faz uma correção, certo? Mas observe que está aqui, tá aqui meus cabeçalhos já, ó. Tá desse jeito porque eu defini tudo com a largura 15, certo? Obviamente a gente vai alargar aqui, ó, via código, certo? Mas observe que já está aparecendo meus cabeçalhos. Se eu fechar aqui, vamos adicionar as últimas colunas que interessam e a gente faz os últimos ajustes, perfeito? Então eu copiei mais 3 linhas, vou mudar aqui. Abaixo de data aquisição, eu vou ter o centro de custo, centro de custos. Vou também ter o valor imobilizado. E vou ter o valor líquido. Perdão, deixa eu desfazer aqui. O nosso valor líquido. E mais uma última coluna. Perfeito? Que vai ser a minha localização. Onde está localizado esse item. Perfeito? Se eu vim agora aqui, ó, observe que tudo está com a largura 15, ó. Repare, width, certo? A largura. Então, o ID vai ficar com 15 mesmo, sem problemas. A minha conta patrimonial, por exemplo, eu vou deixar ela com o valor de 120. O número do bem, vou deixar, por exemplo, com o valor de 60. Descrição, vou deixar, por exemplo, 200. A situação, 60. A espécie, também com 60. A data de aquisição, também com 60. Centro de custos, também vou colocar 60. Obviamente, se essas larguras aqui não ficar o desejado, a gente faz aqui as alterações, certo? Também vou deixar com 60. Aqui também. E a minha localização também, certo? Vamos executar aqui. Pesquisar. Observe que já está o nosso list view lá, ó. Se eu sair aqui e voltar de novamente. E agora sim já está lá o nosso list view, ó, certo? Ó. Já colocou uma barra de rolagem de forma automática, porque eu não consigo mais visualizar todas as colunas, certo? Devido à largura que eu dei a elas em uma página só, basicamente, certo? Então essa barra de rolagem foi colocada de forma automática, perfeito? E obviamente se eu tiver muitos dados aqui, vai ser colocado uma barra aqui na vertical de forma também automática. Aí como é que eu faço agora? Primeiro vou fazer logo essa correção aqui, certo? Observe que toda vez que eu executo a primeira vez, ó, vou mostrar para vocês, quando eu vou aqui na guia pesquisar, o meu objeto fica lá em cima, certo? Se eu sair dele e retornar, ele volta novamente. Ou seja, tudo que eu preciso fazer é com que, quando o meu usuário clique nesse objeto aqui, primeiramente ele saia desse objeto, dessa página, avance a uma outra página e depois retorne para ela, certo? Para que esse objeto aqui não suba, certo? Como está acontecendo aqui com a gente. Então, vou fechar aqui. Desenvolvedor. Se tem outra forma, eu desconheço, certo? Toda vez que a gente trabalha com esse tipo de projeto, o list view tende a subir. Quando tem mais de um. Ou a partir do momento que tu tem várias páginas, certo? Então, vamos fazer aqui correção. Project Explorer, usei form. Então, aqui no pesquisar, ó, vou clicar nele. Então, observe que quando eu clico nele, ele vai direto para a minha página 1, certo? Que é a página que está o meu objeto. Então, vou copiar esse comando, ó, Ctrl C. Aqui, Ctrl V. E aqui, novamente, Ctrl V, certo? Aqui eu vou colocar o valor 0. Ou seja, primeiramente, quando eu clicar nele, certo? Naquele botão da lupa, ele primeiramente vai me lançar a página 1, que é a página que eu estava, certo? Depois vai sair rapidamente dela, vai para a página 0 e depois retorna para a página 1, ó. Só que ele executa isso de uma forma tão rápida que você não vai reparar, certo? Por que a gente está fazendo isso? Para evitar do nosso usuário ver o nosso list view lá no topo, certo? Então vamos executar aqui, ó. Observe que quando eu clicar aqui, ele vai sair vai para a página do list view. Depois vai sair, vai para a página do menu, depois retorna para a página do list view, perfeito? Vamos ver o que acontece, ó. Então, muito rapidamente ele fez esse processo e a gente nem reparou que ele saiu da página, certo? Perfeito? Então é o seguinte,
Vamos fazer aqui rapidamente, ver se a gente consegue fazer aqui o ajuste do código para que eu faça a busca no meu list view, certo? Aproveitando aquela codificação que foi feita para o listbox. Então, se eu fechar aqui, Visual Basic, vou aproveitar aqui, vou descomentar essa rotina e vou selecionar a rotina carrega dados, certo? Que é aquela rotina que faz o carregamento dos dados do listbox. Clicar definição, fechar aqui meu Project Explorer e vamos verificar aqui onde é que eu preciso mexer, certo? Para que esse código se adapte ao meu list view, perfeito? Então vamos descer aqui um pouco. Aqui é o nome do nosso objeto, certo? Só que o nosso objeto eu não posso botar ponto .cli diretamente nele, certo? Então aqui eu vou apagar, vou colocar meu mi.lstpesquisa.listItens.cli, ou seja, eu acrescentei a propriedade listItens, certo? Antes de botar a propriedade cli, diferente do listbox, que é só o nome do listbox.cli, perfeito? Então aqui ele já faz a limpeza. Aqui não precisa eu mexer, certo? E agora eu venho para cá, perfeito? Então aqui deixa como está. Vamos só criar uma variável. Deixa eu ver aqui se no meu topo já tenho ela. Não tenho. Vou criar uma variável aqui no topo chamada li, certo? E ela vai ser do tipo asObject, ou seja, vai ser do tipo objeto. Deixa eu só localizar aquela rotina. Vou colocar o nome aqui, carrega underline da, e vou clicar em localizar. Pronto, retornei aqui, selecionei essa definição e retornamos para a rotina que a gente está adaptando, perfeito? Então novamente aqui, ó, no it lst pesquisa, que é o nome do nosso list view, não precisa eu mexer. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, não vou precisar mais dessa estrutura aqui, ó, perfeito? Não vou precisar dessa estrutura aqui. Então vou apagar aqui, certo? E agora eu vou colocar minha própria estrutura, que será set, ou seja, vou setar no meu li igual ao meu objeto mi.lstpesquisa.listItens.add, ou seja, vou estar adicionando o que? Vou estar adicionando, abre espaçamento, abre parênteses, vou estar adicionando um texto, certo? Dois pontos igual, que faz parte do parâmetro. E aí eu informo o que? O que eu vou estar adicionando? Vou estar adicionando o que tiver no meu ponto. Vejamos aqui. Ponto. Observe que quando eu coloquei o ponto, certo? Só verificar aqui, ponto range. Aqui eu estou acessando as propriedades de outro objeto, certo? Ao invés da minha própria planilha. Então eu vou informar aqui o nome da planilha que eu quero buscar os dados, que no caso vai ser a minha sheets. Eu informo o número da minha sheets, só verificar aqui o número dela. É a minha sheets bem, certo? É a sheets 1. Então vou colocar aqui a sheets 1, certo? Que é a minha sheets onde está armazenado meus dados. Ponto cells, informo a minha variável linha, certo? Vírgula 1, ou seja, eu quero a parte da minha linha, que eu ainda vou definir um valor para ela, da minha coluna 1, ponto value, ou seja, eu vou querer que ele retorne os dados, certo? A minha variável linha, vejamos aqui, eu não vou precisar mais dos variáveis aqui, perfeito? Então vou apagar essa variável linha listbox aqui, variável linha já tenho ela aqui, observe, ó. Então, aqui abaixo, ó, vou colocar a minha variável linha, vai ser igual a ela própria, mais 1, certo? E o que eu faço mais aqui? Vou copiar essa estrutura aqui, basicamente, Ctrl C, Ctrl V aqui, e vou alterar aqui para a minha coluna 2, certo? Aqui eu estou acrescentando a minha segunda coluna. Vejamos aqui o erro que deu. No caso aqui eu vou ter que colocar novamente o meu li.listItens. Vou apagar este carinha aqui, perfeito? li.listItens.text igual a 0, certo? Vejamos aqui. li.listSubItens, essa propriedade aqui está errada. li.listItens
list sub itens sub itens. Deixa eu somente apagar aqui para ficar mais fácil. List sub itens ponto add, forma o texto que eu quero, 2 pontos igual, perfeito. E agora sim vou copiar essa estrutura aqui, ó, perfeito. Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu mudo para a coluna que eu quero retornar, certo? No caso aqui eu acabei acrescentando parâmetros a mais, certo? Não vou precisar desse cara aqui, ó. E agora sim, ó, certo? Se eu copiar este carinha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V aqui novamente, vou alterar aqui para a coluna 3, coluna 4, certo? Ou seja, eu estou adicionando já 4 colunas ao meu list view. Aqui novamente, vou colar aqui mais a coluna 5 e a coluna 6. E vamos executar aqui para fazer um teste, certo? Para ver como é que tá ficando. Se eu executar aqui, pesquisar, método, aqui, obviamente, vamos alterar aqui também meu mi.lst pesquisa.listitens.count. Aqui eu estou fazendo a contagem dos itens, retornando para o meu objeto llb registros, perfeito? Se eu executar, agora sim, observe que já está me retornando as informações, ó, perfeito? Obviamente, ainda não está trazendo as colunas, perdão, está trazendo corretamente, certo? A única diferença aqui é porque eu não tenho uma coluna ID ainda na minha base de dados, perfeito? Vou ter que ter uma coluna ID ainda acrescentada aqui, ó. Vou até adicionar agora aqui, rapidamente. Então, vou ter uma coluna ID aqui, só exibir aqui, certo? Vou ter uma coluna aqui chamada ID, e ela, obviamente, não vai se repetir, certo? Então, aparentemente aqui eu vou colocar de forma manual até aqui. Se eu executar agora novamente, ó, deixa eu fechar aqui, vou fechar, executar novamente meu formulário, pesquisar, e agora sim já está trazendo os dados correspondentes, ó. Obviamente, 1, 2, 3, 4, 5 colunas eu preciso ainda acrescentar ao meu código, certo? Então, muito simples, basta eu copiar aqui, ó, essas 5 aqui, certo? Ctrl C, Ctrl V aqui. E claro, mudar aqui o número da coluna, ó, coluna 7, coluna 8, coluna 9, 10 e coluna 11, ó. Se eu executar novamente, ó, deixa eu fechar aqui, estava minimizado o formulário, né? Se eu executar agora, pesquisar, e agora sim já traz, perfeito, ó, valor imobilizado e valor líquido, certo? E localização. Claro, para o valor imobilizado e líquido, que é valores em dinheiro, certo? Eu posso fechar aqui, Visual Basic, são as duas últimas colunas, perdão, a antepenúltima e a penúltima. Então aqui eu posso vir aqui, colocar um format, abro parênteses. Então vou formatar todo esse cara aqui e vou formatar em que tipo? No tipo, abre aspas, duplas, currency, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses, certo? Então vou copiar aqui até aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui também vou estar formatando no tipo currency, ou seja, no tipo moeda, perfeito? Vou executar agora, pesquisar, valor imobilizado. Deixa eu só fechar aqui, não trouxe de forma correta, se não tiver enganado são 2 R, certo? Se eu executar agora novamente, pesquisar, e agora sim trouxe de forma correta, ó, o valor imobilizado, o formato moeda, certo? Observe com o cifrão e o valor líquido também, ó, perfeito? Então observe que rapidamente a gente adaptou o nosso carregamento de dados do listbox para o listview, certo? Obviamente deu um erro aqui no evento click do nosso listview, pois não é a mesma propriedade, certo? Obviamente a gente vai fazer alterações aqui no nosso código, perfeito? Então fica para a próxima aula, já se estendeu bastante. Espero que você tenha gostado da sugestão de alterar do
Listbox para Listview, use o campo dos comentários aí para interagir comigo, certo? Eu quero saber a sua opinião, perfeito? Então, até a próxima. Valeu!